Olá, tudo certo? Como você está? Estamos iniciando mais um podcast 24 em 3. E como assim, Fer? 24 horas em 3 estratégias. Essa é a proposta do podcast. Caso você queira saber um pouquinho mais o que são essas 24 em 3, tem uma live aqui no meu canal do YouTube. Se você não está me vendo aí no canal do YouTube, vá lá no meu canal do YouTube, chama Insights Incomuns, e você pode entender um pouquinho mais do processo do 24 em 3. Eu falei também um pouquinho no último podcast, então você dá uma olhadinha lá, beleza? Pois bem, como é que você faz para otimizar essas 24 horas, né, em 3 estratégias? Essa é a ideia. Eu quero que cada podcast você tenha um insight e algo que você... Olha só, que legal, eu não tinha pensado nessa questão. Ou então fala assim, poxa, eu já conhecia isso, mas eu não sabia que era dessa forma. Ou você tem às vezes assim, eu já conhecia isso, e eu queria até compartilhar algo mais interessante ainda com a Fernanda. Coloca lá nos comentários, deixe seu curtir, caso você ache interessante, ou então se inscreva também no canal, para mim vai ser ótimo, eu estou muito feliz que você esteja aqui me ouvindo. Tá, como é que a gente inicia esse podcast? Fazendo a pergunta. Então vamos lá na pergunta. Fernanda, explica melhor um pouquinho qual a relação entre inteligência produtiva e qualidade de vida? Você pode explicar um pouquinho? Claro que eu posso! Pois bem, gente, esse podcast é bem diferente, tá? Caso você não tenha visto os outros, depois você dá uma olhadinha. Mas é eu me perguntando a mim mesma, então tem só um microfone estiloso, e eu pergunto para mim mesma, então você vai me entender. E esse podcast, ele é vídeo também, então não é só áudio. Podcast malucão, tá? Mas a ideia é que a gente possa compartilhar alguns pontos interessantes, às vezes de uma maneira mais descontraída, alguns assuntos que às vezes são muito, digamos assim, difíceis de digestão, e a gente vai trabalhar alguns pontos aqui. Caso eu fale algum ponto que esteja divergindo do que você pensa, coloca lá nos comentários. Eu preciso sim desse feedback, é importante para a gente saber se a gente não está falando besteirinha também. E se tiver, a gente tira faz uma justificativa, por que não, né? Eu não sou dotada de todo o conhecimento do mundo, mas o que eu conheço eu gosto de compartilhar. Então assim, a ideia aqui é a gente estar trocando algumas informações bacanas. Se você tiver algum comentário, por favor, divida lá comigo, vai ser ótimo. Outra coisa, vamos entrar aqui no conceito então do que seria inteligência produtiva. Eu já coloquei algumas publicações, tem aí o podcast, tem algumas publicações falando um pouco mais sobre inteligência produtiva, o que significa. Ela envolve, digamos assim, a gente conhece a teoria das inteligências de Gardner, né? Que tem algumas inteligências que são muito próprias do ser humano e que faz com que a gente, às vezes, não tá saindo S, gente, que coisa horrível. Às vezes a gente acha que não tem aquela aptidão, por exemplo, às vezes tem uma aptidão musical, então ele tem uma inteligência musical, às vezes tem uma aptidão motora, a pessoa tem uma habilidade incrível de fazer pirueta, né, ou às vezes fazer alguma coisa, a aptidão artística, por que não, de fazer um desenho muito legal, uma pintura bem bacana, né? Às vezes também você pode adquirir aquela inteligência, digamos assim, porque a gente adquire inteligência a todo tempo, principalmente a cognitiva, né? Desde que a gente é criança e que entra para a escola, a gente está aprimorando o quê? A nossa inteligência cognitiva em relação aos conhecimentos. E isso é muito importante para o nosso crescimento como pessoa, como indivíduo, como um ser que vive no ambiente social, né? E que está sempre querendo contribuir com o outro, seja na oferta de seus serviços, seja na oferta de algum produto. Nós estamos aqui sempre trocando, né, bluetoothando, né, como diz outro, né, sempre tem uma troca. E isso é muito legal. Então a ideia também aqui do podcast é fazer essa troca. E o que seria inteligência produtiva? A inteligência produtiva, ele foi relatado por Ângelo, né, que estava estudando justamente essa linha de inteligência, e ela envolve o quê? O ato de produzir. Produzir o quê? Um produto, produzir um serviço, produzir um resultado, algo que agregue valor.
Então a produção, ela é algo que agrega valor, seja um valor monetário, ou seja um valor o quê? Digamos assim, de algo diferente, de algo que vai acrescentar uma solução, às vezes, no dia a dia daquela pessoa, né? Uma expertise, um conhecimento, um artigo científico, né? Uma informação. Uma informação, sim, é algo valioso para o ser humano. Né? A gente está num mundo tão cheio de distrações e a gente, às vezes, se contenta, ou às vezes a gente só absorve as coisas que estão mais assim, obsoletas. Isso não é um problema, não é um problema, assim. Cada um pode se distrair como quiser, né? Essa é a verdade. Né? E se aquilo ali não agrega muito valor, ou se agrega um valor, um valor instantâneo, digamos assim, é a escolha da pessoa. Só que, quando mais a gente se apropria de valores que vão nos impulsionar para algo produtivo na nossa vida, aí é diferente. Aí isso vai nos conduzir a um caminho diferenciado. E a inteligência produtiva é justamente trabalhando o quê? Essas questões em que você tem uma pessoa, você tem um resultado, que é o produto, o serviço, ou o próprio, digamos assim, o resultado da produção de uma pessoa. E a pessoa pode... Ah, mas pode ser máquina? A pessoa não elaborou a máquina? Então é a pessoa. O ser humano ele é o grande autor do que ele produz. Né? O autor de muitas coisas, do dia a dia. Né? Nesse mundo terreno aqui, ele é o grande autor. Então, sim, a inteligência produtiva é como se fosse o que abraça a maioria das outras inteligências, porque sempre há algo que se produz. Por exemplo, o cantor produz a música, compõe a música. O escritor, ele elabora um livro, ou elabora um artigo. Um arquiteto, ele elabora um projeto que vai virar uma casa, vai virar um apartamento, vai virar o quê? Um prédio, vai virar uma Brasília, né? Tava no papel. Que eu moro em Brasília, gente. Então, é ali da mão do arquiteto mesmo, né? Que arquitetou tudo. Então, sim, o resultado é sempre sai de quem? Do ser humano, da pessoa. Então, a inteligência produtiva está relacionada à pessoa, a resultado, a um objetivo e aos recursos que vão levar a esse resultado, certo? Então, a inteligência produtiva tem esses pontos que vão conduzir a uma produção, a algo palpável. Você vai sair do abstrato, do que você está mentalizando, para algo que você vai, tá aqui, você vai concretizar, certo? Então, a inteligência produtiva tem relação com qualidade de vida? Aí a gente tem que ir lá no conceito de qualidade de vida. Qual seria o conceito de qualidade de vida? Bom, o ser humano sempre busca por qualidade de vida. Isso é uma realidade, não tem como mudar isso. Sempre a gente está procurando melhorar cada vez mais a nossa vida, o nosso dia a dia. Tanto é que, licença só um pouquinho, eu vou beber água. Tanto é que nós sempre estamos, por exemplo, se a gente trabalha, a gente tem um objetivo que é ser reconhecido, pode ser um dos objetivos, mas tem um salário no final do mês, não é verdade? Se a gente tem uma empresa, a gente quer que essa empresa produza um produto ou serviço e que a gente seja remunerado adequadamente de acordo com aquele produto ou serviço, certo? Isso tá claro, né? Então, a gente demanda de uma inteligência produtiva para que isso aconteça. E sempre a qualidade de vida, na verdade, é consequência, um pouco da consequência do uso da inteligência produtiva, do que a gente produz, do que a gente cria, do que a gente faz de diferente, do que a gente tá lá desenvolvendo. Às vezes não finalizou, mas você tá lá no meio do processo ou no meio do projeto. Então essa é a ideia. Então a qualidade de vida envolve a consequência de tudo que a gente produz, de tudo que a gente faz. Então é resultado do que a gente faz. É justamente o ter. É você conseguir abraçar aquilo que você está sempre
desenvolvendo, fazendo, executando, conduzindo, trabalhando. Então, a qualidade de vida é o resultado disso. E o que envolve qualidade de vida? Qualidade de vida, o conceito de qualidade de vida é muito amplo. Na verdade, seria você conseguir avaliar, ter uma autoavaliação das condições da sua vida no contexto físico, psicológico, social, econômico, do ambiente. Então envolve tudo o que circunda você como uma pessoa e das pessoas que estão ao seu redor, seja sua família, sejam amigos, sejam pessoas que estão sempre com você, que fazem parte, digamos assim, da sua história. Então, sim, a qualidade de vida envolve essas dimensões de vida, que são essas dimensões de bem-estar, que John Travis, em 1971, já apontou sobre isso, sobre as dimensões de bem-estar, que pode levar a pessoa à qualidade de vida, uma vida, né, boa, ou pode levar a uma morte até mesmo prematura. Então, pessoas que têm hábitos de vida questionáveis pode conduzir a uma patologia, que pode aprofundar para uma doença crônica, que pode aprofundar para quê? Às vezes para a morte. E a gente foge da morte demais, não foge não? Só que tem pessoas que às vezes têm medo da morte, mas os hábitos não modificam. Então se acomodam. Tem uns hábitos que não são saudáveis, a gente conhece vários hábitos que não são saudáveis. A Organização Mundial de Saúde trabalha os hábitos que não são saudáveis e que estão arraigados por quê? Às vezes por conta da cultura do ambiente, cultura local, às vezes das informações, do ambiente que está inserida aquela pessoa. E aí a Organização Mundial, ela retrata a qualidade de vida também, não só como sendo os aspectos individuais de cada um, mas as coisas que estão ao redor. Então, o meio cultural, o meio em que a pessoa nasce, aquela sociedade em que ela vive, também vão fazer com que aquela pessoa tenha aquele determinado hábito, certo? Pode acontecer. E aí as patologias que estão relacionadas àqueles determinados hábitos vão ser mais, digamos assim, mais elevadas, né? E que vão atrapalhar o condicionamento físico, mental daquelas pessoas que vivem naquela sociedade. Então não é só questão individual. Tem muito de qualidade de vida sendo algo muito individual. Cada um estabelece a sua própria qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim pode ser diferente para você, certo? Mas tem os contextos também socioeconômicos que envolvem a qualidade de vida, que é onde a Organização Mundial de Saúde sempre está lá trabalhando e desenvolvendo os aspectos que envolvem para que o ser humano em determinada sociedade tenha mais qualidade de vida. Então, o que seria mesmo, de acordo, né, com a Organização Mundial de Saúde, falando que a qualidade de vida envolve os domínios físico, psicológico, nível de independência, isso é importante, as relações sociais, do meio ambiente e também os aspectos religiosos. Então, sim, a Organização Mundial de Saúde fala da questão do bem-estar, focando nesses pontos que eu acabei de falar para você. Tem o conceito propriamente dito, e às vezes o conceito ele pode ser muito simplório, mas não é tão simplório assim de qualidade de vida. Ela envolve vários fatores que estão dentro do ser humano. E o ser humano já é altamente complexo, né? Se a gente for pensar aqui os detalhes de ser um ser humano, então sim, o ser humano é um ser altamente complexo e que envolve vários fatores para que você tenha qualidade de vida, certo? Então assim, tem relação inteligência produtiva com qualidade de vida? Sim. Quando você trabalha bem a sua inteligência produtiva, e trabalhar bem a inteligência produtiva é o quê? Você ter clareza de como é que está a sua vida hoje e você buscar otimizar isso trabalhando o quê? Pessoas, você mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Presta atenção. Recursos, muitas vezes a gente não tem todos os recursos e a gente tem que buscar encontrar esses recursos ou otimizar para que consigamos os recursos necessários para alcançar o quê?
o objetivo. O objetivo também faz parte da inteligência produtiva. E se a gente não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem um direcionamento do que a gente quer para a nossa vida, em várias dimensões, pode ser na dimensão espiritual, na dimensão emocional, na dimensão solidária, na dimensão intelectual, na dimensão profissional, na dimensão afetiva da vida 2, na dimensão, qual mais falta? Social, que são os amigos, as pessoas, os colegas de trabalho. Então, se a gente não tem um direcionamento, um objetivo para cada dimensão, e isso é muito interessante, ter essa clareza dos objetivos que a gente quer para a nossa vida, às vezes o que acontece? Os recursos podem ser escassos ou abundantes, mas se a gente não tem um objetivo, a nossa força, a nossa energia pode ser utilizada de maneira ineficaz. E você não tem um resultado tão bacana para você conquistar o que você quer. E aí, às vezes, você joga muita força em algo que não vai te conduzir a lugar nenhum. E isso envolve o quê? A busca por qualidade de vida. Como você pode fazer isso? Às vezes, um pequeno ajuste, tipo assim, o ângulo está um pouquinho para o lado esquerdo. Se você jogar o ângulo para o lado esquerdo e contabilizar o vento que vai passar, isso tem que testar, tem que colocar na prática, tem coisas que tem que colocar na prática, não adianta. Ou você põe em prática e faz os testes necessários para que aquele objetivo vá ou não vá adiante, você precisa colocar em teste, colocar em prova. Precisa avaliar se vai dar certo. E aí você tem que colocar lá e atirou. Atirou, você vai saber, falta um pouquinho para a direita para eu alcançar a mosca do alvo. Então você vai lá e põe para a direita. E aí, joga de novo e você acerta. E aí quando você acerta, meu amigo, celebra porque você já conquistou muita coisa. Conquistou, continua, persistente. Isso é importante, a persistência naquilo que você quer. Porque muitas vezes as pessoas desistem. Eu já falei isso no último podcast também, que é bem interessante. Depois você dá uma olhadinha aí, certo? Então, para finalizar, sim, tem relação. A inteligência produtiva utilizando de maneira eficaz, você vai conduzir as suas dimensões de vida para uma qualidade de vida, para uma vida de qualidade, para que você consiga otimizar as áreas da sua vida, sim. Então, tem relação. Por isso que muitas vezes eu até falo assim, gente, é interessante observar isso, porque quanto mais a gente é produtivo, é produtiva nas dimensões da nossa vida, isso aí digamos assim, é o meu slogan, tá? Vocês vão ouvir eu repetir isso várias vezes, mas cada vez que a gente é produtivo e produtiva nas dimensões de vida, cada vez a gente busca cada vez mais o bem-estar pessoal e das pessoas que são importantes na nossa vida, cada vez mais a gente direciona a ter uma vida de qualidade. E é isso que eu penso para mim e para as pessoas que estão ao meu redor e agora para você que está me ouvindo. Certo? Então, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí, coloca um joinha, deixa um comentário, para mim vai ser muito bom. Eu gosto de ver os comentários, o feedback de você que está me ouvindo. E se você achou interessante, compartilha com alguém. Vai ser legal pra caramba, certo? Então a gente se vê no próximo podcast. Até mais!